Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fala Cinecoff Podcast, que essa semana traz um assunto muito importante para todas as famílias: a proteção das crianças e adolescentes na era digital, Luciano Vilela. É mais ou menos assim, a gente entrou numa era digital, computador, internet, essas coisas, e virou um mundo do avesso. A verdade é essa, as famílias, elas estão preocupadas, enfrentando uma série de problemas justamente por causa disso. Mas como sair disso? Como resolver uma série de problemas? Como evitar uma série de problemas? Para falar um pouquinho sobre isso, nós estamos recebendo a advogada, especialista nesse setor também, que é a Munira Moredini Risati. Tudo bem? Que honra e prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso para discutir um assunto que é muito importante nos dias de hoje e que ainda assim, ainda é um processo. Cada momento acontece alguma coisa diferente ou se evolui de uma maneira diferente. Então, obrigado pela presença. Obrigada a vocês. É bem interessante nós falarmos em relação a isso, porque é algo que nós passamos dentro da nossa casa. Exatamente. Tanto eu, quanto vocês, quanto quem está nos escutando. Hoje, quem tem filhos nesse mundo digital, na era digital, precisa estar atento. Sim. E é um caminho que começa agora. Então, a lei é recente, conversávamos um pouco, é a lei que trata sobre o ECA digital, o Estatuto da Criança e Adolescente Digital, que traz a proteção à criança e adolescente no âmbito digital. Então, todo aquele sistema onde a criança vai poder possivelmente ter um acesso, hoje eu tenho um regramento. Eu não tinha esse regramento. Então, a gente escutou tantas notícias perigosas sobre o uso indiscriminado das telas por crianças e principalmente do acesso à internet. Então, os serviços de informação, o acesso à tecnologia de informação tem que ser regulado. Só que não tem como o Estado que vai regular esse contexto estar dentro da sua casa. Então, Sim. ele vai colocar essa responsabilidade para os pais. Nessa forma, a lei ela trouxe que todos os mecanismos que vão ter de acesso à criança e adolescente aos sistemas de informação, à tecnologia de informação, ela deve ser monitorada. E aí que vem o desafio. Pois é, mas assim, os pais estão conscientes disso, Munira? Eu acredito que a gente tem que difundir essa consciência, né? Porque é muito mais fácil a gente pegar e dar um celular para a criança ficar quieta, né? Ou o adolescente. Isso não existia há alguns anos atrás. É uma outra realidade. É uma realidade. Até eu sempre comento isso em casa. Eu não consigo tirar a criança ou adolescente da tela. Sim. Eu não consigo, porque a vida social dela vai exigir isso. Ela não pode ser excluída. Daí a gente entra no contexto do bullying. Exatamente. Então, eu não consigo retirar disso, mas ao mesmo tempo eu preciso ter mecanismos para que eu possa saber o que está acontecendo para poder protegê-la. Quando a gente fala de criança... E o ECA traz isso ou não? Traz. É isso. O ECA, a gente vai para a Constituição. A Constituição, ela fala o seguinte, é dever, no artigo 227, é dever da família, da sociedade, do Estado, resguardar e proteger as crianças e os adolescentes no nosso país, salvo de qualquer tipo de lesão ou ameaça de lesão aos seus direitos. Não. Aí nós vamos para o Estatuto da Criança e Adolescente, de 90, com todas as alterações até hoje. O Estatuto, ele vai dizer, a criança e o adolescente deve ter uma proteção integral. A proteção integral, ela traz o status da criança e do adolescente como sujeito de direitos. Então, eles vão ter o direito à privacidade, o direito à liberdade, disposto na Constituição e, claro, que um alargamento. Mas esse alargamento, essa proteção integral, ela tem que ser regrada para atender ao seu melhor desenvolvimento, melhor interesse, levando em consideração que a criança e adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. Então, vamos lá. Uma pessoa em desenvolvimento, ela precisa ter acesso à informação e a conteúdos adequados ao seu desenvolvimento. Que é muito difícil ter esse acesso somente. Eu acho que o problema está no equilíbrio, né? É. Ou seja, ter o acesso, mas ao mesmo tempo ter o controle. Ter o acesso e ter o controle. A lei que nós estamos falando aqui é a Lei 15.211, que ela dispõe sobre a proteção da criança e do adolescente em ambientes digitais, que é também relacionado ao Estatuto da Criança e Adolescente, é o Estatuto Digital da Criança e Adolescente. Então, cria uma legislação em razão de um blogueiro famoso, um influencer famoso, traz uma... Porque ele levou, e ele foi muito criticado e também muito elogiado, ele levou
para a mídia, para a realidade, que olha, as crianças e adolescentes estão sem proteção. E essa proteção que é para ser dos pais estão falhas e passa a ser necessária a proteção estatal. Sim. Aí, nós não temos regras, porque a gente é movido à lei, né? Pelo jeito. Doutora, a senhora falou aqui da proteção que a gente dá as telas para as crianças. Nós temos uma filha, 14 anos, temos duas. Então, nós passamos por duas eras aí, uma de 21, uma de 14 anos. E a gente vê isso muito na nossa realidade do dia a dia. Esses dias, a gente quer tirar a tela da filha. Olha, você não vai pegar teu celular, você está de castigo. O que os pais hoje impõem para os filhos? Tirar o celular. Acho que hoje está muito... castigo. E a gente tirando o celular. Aí vem a filha e fala para nós, não, mas eu tenho que fazer o quiz da escola e eu preciso do celular. Olha, a gente a gente fica numa saia justa hoje em dia. Isso, o que vocês vivenciam, eu também vivencio. Eu tenho um filho de 11 para 12 anos e eu acredito que todo mundo que está nos escutando, que tenha filhos nesse período aí, até de 8, 9 anos, até a vida adulta, até depois de adulto, porque vocês também foram do mundo acadêmico e a Sim. gente na academia também tem o celular como uma utilização, uma ferramenta. Na faculdade hoje tem que fazer. Mas o que acontece? A gente não consegue tirar. Não consegue tirar. É difícil. É difícil, porque a vida real está exigindo isso. Porque foi nos colocada a necessidade de uma mentalidade digital. Inteligências artificiais estão aí para nos auxiliar, teoricamente, né? Para auxiliar. O que nós temos, o que a lei traz? Mecanismos de controle parental. E traz não só assim uma faculdade, traz uma certa obrigatoriedade aos pais de fazer o controle do uso das telas. Tanto que os juristas e aí os estudiosos estão escrevendo e comentando sobre a modalidade de abandono, que nós temos o abandono intelectual como um crime e até como uma responsabilidade civil, o abandono afetivo, né, que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu várias vezes sobre a responsabilização dos pais pelo abandono afetivo, e agora a gente vai chegar numa nova análise, o abandono digital, que é abandonar, deixar que se vire sozinha com acesso à internet. E isso o Estado teve que frear, trazendo essa lei. Falando, olha, você precisa ter mecanismos sob pena de responsabilização. A responsabilização, aqui não tem uma criminalização da conduta, mas tem uma responsabilização nas esferas relacionadas ao exercício da guarda, para que os pais, então, tomem as rédeas dessa educação digital. Eu escutei um certo dia um psicólogo que eu gosto muito falando sobre a questão da mãe ser chata. Ai, que mãe chata. Mas no contexto jurídico, nós temos a responsabilidade legal no exercício do poder familiar. E nesse exercício do poder familiar, nós temos que exigir que nos prestem obediência, claro, observando os limites legais, Sim. para que eles possam se desenvolver com qualidade. Nós temos que entender que a criança e adolescente hoje é o adulto de amanhã que vai integrar a sociedade. Como que nós queremos que o futuro do nosso país seja com a integração desses adultos? Como que nós queremos que eles se desenvolvam? Com raciocínio, né? Com um raciocínio. Tá muito difícil o raciocínio com acesso à ferramenta de inteligência artificial, que nos traz o raciocínio já pronto. Exatamente. Ó, nessa mesma linha que eu falei do quiz, uma colega me relatava ontem assim, que o menino também tem a mesma idade da minha filha, fazia o quiz. E ela percebeu que ele fazia muito rápido o quiz da escola. Daí disse que, você terminou assim. Daí disse que no outro dia ele foi fazer um quiz e ela ficou observando de longe. Ele pegava as respostas da inteligência artificial. Daí o que a mãe fez? A mãe, como castigo, tirou o celular do filho. Mas eu tenho que fazer o quiz. Não, você vai fazer no meu celular, eu vou olhar. Então, assim, é um desafio. Perde o sentido. Não, mas perde o sentido do raciocínio, né? E esse é o desafio de nós, como educadores também. Eu falo no ensino superior, que era o que nós compartilhamos aqui. No ensino superior, é o nosso desafio fazer os jovens adultos pensarem também, né? Do raciocinar sem o uso. Mas quando a gente fala de criança e adolescente, ainda está em formação da opinião. E é formação mesmo da opinião, formação do seu desenvolvimento. E a gente tem um plus aqui, que é a primeira infância. A primeira infância, de acordo com a nossa legislação, é de 0 a 6 anos.
né? Até os 6 anos de idade, dizem critérios científicos que não pode deixar tipo de tela. de tela. Porque eles estão em processo de formação. Não estou aqui falando critérios médicos, porque realmente é bem superficial o meu conhecimento, mas tem um contexto lógico por estar se desenvolvendo. Depois, tem que ter um regramento. E esse regramento é até de controle de acesso a conteúdos por idade. Então, o que a lei fala? Estava comentando sobre a lei ela fala que os servidores, os operadores, aqueles que vão fornecer o produto, obrigatoriamente, isso está no artigo 10 da lei, eles devem promover mecanismos de aferição de idade. Para dizer assim, olha, eu preciso identificar qual que é a sua idade que está utilizando do meu produto, para que eu possa te propiciar acesso a conteúdos adequados à sua idade. Mas daí diz o meu filho que é muito fácil de burlar, faz uma imagem com IA, coloca a foto do pai. Exatamente. Então, assim, é difícil. Vai depender de um controle. Eu acho que é uma equação assim que é bastante complicada, né? Porque a gente fala em controlar, ao mesmo tempo a gente sabe que existe um exagero na utilização de um celular, por exemplo, e isso mentalmente falando, tira o foco da criança para a criatividade, mas ao mesmo tempo tu tem que deixar para que ela se sinta pertencente à sociedade. Ser excluído. É uma coisa muito louca. Mas é por isso que a gente está vivenciando esse desafio, até conscientização, né? É uma coisa muito louca, mas que nós precisamos nos adequar. E aí traz uma responsabilidade maior para os pais. E é isso que, não só para os pais, como os responsáveis legais, pais, professores, eu vejo assim, de ter políticas públicas e políticas de educacionais, de demonstrar os riscos do uso excessivo, do acesso incondicionado à rede mundial de computadores. E quando eu falo de rede mundial de computadores, a gente tem algumas legislações pertinentes. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que a ideia é proteger os dados sensíveis, os dados sensíveis à privacidade. E aí quando você gosta, às vezes, de acessar, de publicar as suas informações pessoais nas redes sociais, principalmente os influenciadores, que é uma profissão digna igual, é uma profissão. Só que, qual que é a questão? Quando o influenciador coloca o seu filho com um uniforme escolar, ele já submete essa criança, esse adolescente a um risco. E é um risco porque nós sabemos que as pessoas são capazes, né? É um risco pessoal desnecessário. Então, tomar esses cuidados, não é deixar de mostrá-lo, mas a gente tem que pensar, e eu isso faço um exercício de raciocínio, tendo uma matéria de Estatuto dos Adolescentes na faculdade, e eu tenho feito um trabalho de raciocínio com os acadêmicos, o seguinte: imagine vocês, criança, que são expostos de biquíni ou de roupas íntimas pelos seus pais, assim, sem maldade. Aquilo fica eternizado. Quando você chega na vida adulta, você vai gostar de ver aquilo? Porque eu não consigo questionar a criança ou o adolescente hoje, porque ela não tem esse discernimento. Compete aos pais, então, exercer os cuidados à privacidade da criança. Mas aí a gente entra em outra questão, que é a conscientização, ou como conscientizar os pais nesse mundo que a gente vive enlouquecido, que cada vez mais a gente está trabalhando, não sei o quê, se envolvendo 24 horas por dia por alguma coisa, e a gente sabe que a família está sendo sempre jogada no segundo plano, indiretamente, não conscientemente, mas indiretamente está. Cara, como é que se faz isso? Que fórmula é essa para tentar conseguir conciliar tudo? Primeiro, é difícil. Primeiro, eu acredito que seja informação. Levar a informação, porque as pessoas não podem viver na ignorância de que não faz mal. Sim, claro. E eu falo isso para vocês por mim, porque eu tenho a dificuldade dentro de casa, vocês me relatam a gente, nós estamos vivenciando isso. E a gente está tendo que utilizar os mecanismos que o sistema nos proporciona, está proporcionando agora, não proporcionava, né? Proporcionou depois disso, mas ao mesmo tempo nós temos que ceder porque nós não podemos deixar os alheios. E ao mesmo tempo nós temos nossas obrigações para sobreviver nesse mundo. Sim, exatamente. Então, informação e conscientização é trabalhar
com a educação dessa criança, e é um desafio, não falo que eu tenho feito isso porque eu Sim. tenho dificuldade, mas é trabalhar no contexto educacional para conscientizá-la que isso é prejudicial a ela mesma. Mas quando é muito pequeno, não tem essa noção. Claro. Né? Hoje, você pergunta para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Algumas vão dizer, eu quero ser youtuber. É. Legal! Passou pode da época de eu quero ser jogador de futebol, não tem mais isso. alguns até que vão. Assim, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser jornalista, eu quero ser youtuber. Youtuber. Poxa, legal, mas a quantidade de youtuber que se deu bem é muito pequeno Claro. perto daqueles. E Exatamente. esses que se deram bem também tem que ter uma análise das suas atividades, dos seus conteúdos, que se observarem que esses seus conteúdos são de acesso à criança e adolescente e nessa fase de desenvolvimento, que eles com essa obrigação pessoal, moral e legal que diz como eu disse, a Constituição, que o dever relacionado à proteção dos direitos da criança e adolescente é da sociedade, que esses influencers e youtubers também tomem cuidado nos seus conteúdos, do que vai expor para que essa criança e esse adolescente tenha acesso. Mas muitos não tem, né? A Não maioria. tem, não tem, porque recentemente a gente viu essa explosão com as denúncias feitas pelo Felca, né, que trazem uma realidade muito triste, principalmente dessa exploração da imagem das crianças, porque assim, hoje tem essa exploração do youtuber criança, aquela criança que fica gravando vídeo o tempo todo, ela tem aquilo e também foram para uma linha até mais ali, uma linha sexualizada das crianças, então hoje é um problema muito grande, tomou uma proporção muito grande, não é, doutora? Essa sexualização é muito perigosa para o contexto geral. E a gente está falando dessa geração. Imagina a futura geração. Por isso que tem que ter essa atuação constante. E quando a gente fala dessa atuação constante, a legislação ela foi colocar a responsabilização para ver se estão observando a legislação, pelo menos daqueles que fornecem o produto ou o serviço de acesso à criança e adolescente à informação, pela Agência Nacional de Proteção de Dados. A Agência Nacional de Proteção de Dados vai ser a responsável por fazer toda essa fiscalização e gerenciamento aí do ECA digital. E quando a gente fala de conteúdo sensível, isso é muito delicado, porque fica exposto de uma forma que não se controla. Quando a gente fala de uma situação de grupos de escola, os adolescentes acabam fazendo grupinhos, né, de WhatsApp, Sim. e de repente eu recebi uma situação dessa para conversar. Um tirou uma foto de uma menina, ou uma menina adolescente, mandou uma foto com roupas íntimas para aquela pessoa. Aquela pessoa, aquele adolescente, colocou no grupo. Olha o problema que isso causa. Isso acontece. Aí você fala, não é possível. Então, qual que é a orientação que você faz? Você, como pais desses adolescentes, desses meninos, não divulgue. Apague do seu celular. Não divulgue. Porque você está ferindo a privacidade. Mas não justifica a menina ter mandado a foto. Mas daí as relações interprivadas também, né? Não tem como controlar. Então, assim, o problema é a conscientização do risco que isso causa. Então, o que acontece com essa menina que acabou, na situação fictícia, né? Que acabou tendo a sua imagem violada, ela acabou entrando num colapso psicológico. Sim. E que gerou um transtorno enorme. Que vai gerar o quê? Uma impossibilidade de poder se desenvolver com qualidade, que é o que se espera. E aí tem um componente sociedade. novo, que é a questão da alteração da imagem com a IA, que é outra problemática, mais né? avançada. Está em trâmite no Congresso Nacional a lei da IA, né? Uma lei para... Eu até estava acompanhando, eu acredito que passado esse período eleitoral, talvez já vão demonstrar a importância dessa regulamentação do uso da IA. Mas a gente tem ali a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos o Marco Civil da Internet, que tentam dar um ajuste, né? E agora com o ECA digital. Mas a lei da IA, ela vai trazer um contexto melhor de proteção à imagem. Porque a imagem e a privacidade é algo que tem que ser preservado, Claro, né? claro. A gente tem o direito de liberdade de expressão. O Supremo Tribunal Federal, gostando ou não, sempre deixou bem claro isso. O direito de liberdade não pode ser absoluto. Porque ele tem que se limitar quando fere o teu direito. Claro. Porque senão assim a gente não teria Aí é uma controle. libertinagem, né? Né? Como?
direitos absolutos existem, os direitos fundamentais, mas o da liberdade, o da privacidade, ele deve ser observado. Tanto que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala do direito à liberdade, à criança e adolescente, à sua privacidade. E quando fala sua privacidade, é para colocar. Eu trago aqui essa reflexão para nós colocarmos aos pais que expõem os filhos exageradamente nas redes sociais, para que pensem sobre essa privacidade. Munira, para a gente encerrar, tem assim, tem muita coisa faltando nessa legislação? Tem um vácuo ainda grande ou não? Eu acredito que da teoria não tanto. Claro que vai se adaptar, sim. mas eu acredito que do contexto de efetividade, de cumprimento. De cumprimento. Ainda, como sempre, na verdade. Né? Porque até o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990 e até hoje a gente está tentando reformando porque tem que adequar à realidade. Quando a gente fala da educação sem violência, né, a educação, então tá sendo adaptado. As ferramentas e os mecanismos que estão ali, e aí tem bastante mecanismos de obrigação, mecanismos para identificar a idade, mecanismos de demonstrar, de punição, né, no caso de responsabilização dos responsáveis legais, dos pais em relação ao não cuidado da criança e adolescente com o uso do acesso à informação. Ainda eu acredito que nós estamos engatinhando na efetividade. Nós estamos muito bem de legislação. A legislação no Brasil é ótima. Se pegar o estatuto... Ele ganha o melhor do mundo, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente nosso, ele é um estatuto humano. Mas nós começamos a estudá-lo e nós vamos colocando na prática. Tem certas situações que ficam um pouco difíceis. Mas a grande maioria, eu acredito que está sendo buscada melhoria a todo tempo. É uma construção, né? E que assim seja, né, uma construção e que a gente possa levar informação cada vez mais, fazer o nosso papel como comunicadores, mas também como pais, né, porque a gente também está precisando disso, né? Precisamos. Muito. É a dificuldade. É um desafio. Eu falo por mim, pelas minhas amigas e colegas que estão com os filhos adolescentes. É um desafio. O meu filho não gosta de jogo. O meu gosta. Mas ele não gosta de jogo, não faz parte do meu grupo. Meu filho chegou um dia e falou, mãe, eu não posso fazer parte de um grupo X porque eu não jogo tal jogo. Eu jogo tal. Aí vem os desafios das plataformas, né? O box, entre outras. Dá para tirar. Aí eu falo, não, é só cortar. Eu não consigo cortar. Eu não posso deixá-lo alheio à realidade. Eu tenho que levar informação, porque a informação salva vidas, né? Salva as pessoas, né? E o contexto psicológico, o contexto mental, trabalhar isso. Nós estamos vivendo uma sociedade com muito índice de depressão infantil. Não tenho essa estatística, mas escutamos isso. Sim. Claro que questionando um profissional talvez não diga melhor, mas temos isso. E como controlar? Porque o que nós vemos nas telas é uma vida perfeita que existe, né? Exatamente. Informação. Essa acho que é a palavra. Doutora, nós gostaríamos muito de agradecer as suas informações no Fala Cinecoff e que a gente possa cada vez mais lutar, combater e levar informação. Estamos juntos nesse desenvolvimento da sociedade melhor, né? O dever em relação à criança e adolescente não é só dos pais, é de todos juntos, né? E dividirmos a informação. Obrigada. Obrigado, Munira. Obrigada a vocês. E a gente volta vai ficando por aqui, né? Que vem, né? Fala Cinecoff Podcast vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.